Boa tarde, Tiago, a você e a quem nos assiste. Um empresário identificado como José Gil Cavalcante Soares de Melo foi preso no final da manhã desta terça-feira no bairro Santa Lia, na zona leste aqui de Teresina. Contra ele pesa uma investigação sobre golpes relacionados à venda de carros. São pelo menos 5 vítimas cujo prejuízo soma mais de R$300 mil. E chama a atenção também os números. São 87 boletins de ocorrência que pesam contra esse investigado e 15 inquéritos policiais. Ao meu lado está o delegado Walter Cunha, do antigo 12º Distrito Policial, que é o responsável por essa investigação. Delegado, o que é que a investigação diz a respeito desse investigado e de que forma foi que aconteceu a prisão? Boa tarde. Olha, já é o terceiro inquérito que essa unidade realiza esse ano em relação a ele. O último inquérito tem 5 vítimas e os 2 últimos inquéritos, somando o prejuízo, ultrapassa R$300 mil. Ele tem uma reiteração de levar pessoas que querem adquirir ou vender veículos a erro. Ele chegava a vender veículos e contactava depois essa pessoa que comprou o veículo para que fosse levar para fazer uma manutenção ou a transferência do veículo e não devolvia mais o veículo para a vítima. Ou a pessoa deixava o veículo para ele fazer corretagem do mesmo, ele vendia e não repassava o dinheiro para a vítima. Nisso, ele já tem mais de 80 notícias crimes em boletins de ocorrências diversos. Como você vê, só no inquérito já tem 5 vítimas. O último inquérito que a gente está realizando aqui na delegacia. E toda essa ficha que se estende aí por mais de 15 procedimentos policiais, em que ele sempre utiliza esse modus operandi de se aproveitar de uma pessoa que quer adquirir ou vender um veículo. Inclusive, delegado, a nossa reportagem apurou que a loja ficava localizada ali na Avenida Presidente Kennedy, também aqui na Zona Leste. Essa loja, ela já foi interditada, deixou de funcionar? Agora, a gente pediu a interdição do estabelecimento comercial que ele utilizava como história e cobertura, que era um posto de lavagem, ele também utilizava para deixar os veículos que ele ia comercializar falsamente. Só quando a gente foi dar o cumprimento, a gente já verificou que ele já tinha entregue o imóvel para o legítimo proprietário, né? E cumprimos a busca na residência dele, efetuamos a prisão dele em outro local. Existe alguma forma das vítimas serem ressarcidas, de terem um prejuízo amenizado? A gente pediu o bloqueio, né, de contas bancárias, inclusive da conta em que se era efetivado o depósito bancário, que é um sócio dele, teve a conta bloqueada porque participava do esquema criminoso, tal conta, né? E essas contas foram bloqueadas, não sabemos ainda se existem valores para ressarcir as vítimas, né, nas contas, mas todo o papel da polícia de pedir a interdição do estabelecimento comercial para ele não continuar reiterando, prisão, bloqueio, foi feito pela polícia. Delegado, agora chama a atenção que, inclusive, em 2023, esse mesmo investigado foi preso pela prática do mesmo crime. A polícia considera que, se eventualmente ele for colocado em liberdade, existe risco dele reiterar na prática do crime? O risco é claro, né? Tanto que ele reiterou, vem com a prática já em alguns anos, né? Com a mesma prática criminosa, e o risco de reiterar sempre existe, né? Não podemos tirar a conclusão que não vá ou que vá, mas o risco sempre existirá. Delegado, em casos assim, existe a possibilidade de surgirem mais vítimas e se quem nos assista se reconheça como vítima, o que é que deve ser feito? Se ele se reconhecer como vítima e o estelionato for cometido na nossa circunscrição, ele pode se dirigir aqui para a 6ª Delegacia Seccional, Divisão 1, antigo 12DP. Se for em outra circunscrição, ele pode se dirigir para a delegacia local. Muito obrigada, então, pelas informações ao delegado Walter Cunha, relacionado à prisão desse ex-proprietário de uma loja de veículos localizada na Avenida Presidente Kennedy, que é suspeito de aplicar golpes relacionados à venda de carros contra pelo menos 5 vítimas somente nesse inquérito, cujo prejuízo soma mais de R$300 mil. São essas as informações. Tiago, volto com você. Tá, Micaela, eu gostaria até de saber também do delegado se tem mais gente sob investigação, né? E aonde é que ele se escondia aqui na capital, considerando que são tantos casos,
né? Foi noticiado lá atrás, na ocasião da prisão anterior, que a loja que ele tinha era visitada quase que regularmente por pessoas na tentativa de reaver dinheiro e que ele se esconderia para fugir, inclusive, de um eventual atentado. Onde é que ele estava aqui em Teresina? Olha, a gente teve notícia que ele estava em um órgão público e fomos dar o cumprimento da prisão lá, nesse órgão público, né? Cumprimos uma busca na casa dele, o estabelecimento que ele utilizava como história e cobertura para realizar os crimes já estava fechado, né? Então, assim, ele tem várias vítimas que procuravam ele chegava até o ponto de dizer, pode procurar a justiça, a polícia, quem você quiser, e nisso é consignado em declarações de vítimas, né? Então, assim, a polícia não pode ficar inerte a uma reiteração tão grande como essa, em que só nesse DP, agora só nesse ano, ele já responde o terceiro inquérito policial. Inclusive, o delegado Thiago também perguntou se existem mais investigados que poderiam participar desse esquema, além do José Gil. Olha, não posso dizer que tem um envolvimento direto, mas outras pessoas vão ser ouvidas, né, que circundavam esses golpes realizados por ele. Ele está preso preventivamente, delegado, por força de mandado de prisão preventiva. Quais vão ser os próximos passos da investigação agora? A gente vai ouvir mais algumas pessoas e vamos concluir, porque tem um prazo curto quanto da prisão preventiva. Creio que até o início da próxima semana nós estamos concluindo esse inquérito policial e vamos agregar mais algumas provas, como algumas oitivas, e finalizar. Pronto, delegado, inclusive, ainda sobre esse assunto, a gente tem também outra pergunta do nosso apresentador, Thiago Melo. Pois não, Thiago? A gente tem visto de forma recorrente investigações também de outras unidades da Polícia Civil de pessoas tendo prejuízo com revendedores, ou pelo menos empresários que se apresentam como tal. Qual é a dica do delegado Walter, que é um quadro experiente da Polícia Civil, para se evitar cair nas artimanhas nesse tipo de golpe, delegado? Olha, você verificar vários fatores em relação ao próprio carro, né? Se o carro não tem alienação, às vezes há uma venda de um veículo alienado como um veículo quitado. Se você puder se a pessoa é um intermediador da venda de um veículo, ter um contato com o legítimo proprietário, que se encontra um nome no documento, para que ele garanta que realmente aquele carro não tem nenhum ônus pesando sobre ele, que vai integrar, que não tem nenhuma busca e apreensão do veículo e tal. E outra coisa, se você for procurar um terceiro para vender um veículo seu, que ocorreu também, de algumas pessoas deixarem o veículo para vender e ele vender e não pagar o valor respectivo do veículo, que você procura uma pessoa que tenha uma certa idoneidade, porque ele já tinha algumas, né, ocorrências anteriores. Isso é muito importante. Você vai deixar um patrimônio que lhe custou muito na mão de alguém para revender, então você tem que procurar se certificar dessa pessoa que você está deixando bem. Dicas importantíssimas, delegado. A gente agradece aqui pelas instruções e pela entrevista aqui para a nossa reportagem do Jornal do Piauí. É realmente muito lamentável, né, Thiago, as pessoas que veem um sonho de ter um carro próprio ou de conseguir fazer a revenda do carro próprio, acabam tendo o que é um sonho transformado em pesadelo. Então, é um caso que chama a atenção porque são 87 denúncias registradas contra esse investigado, mais de 15 inquéritos policiais, muitas vítimas. O prejuízo, se somar, chega a quantias exorbitantes e agora está preso preventivamente. O inquérito vai ser concluído dentro de um prazo aí de pelo menos 10 dias. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso e caso quem nos assista precise rever alguma informação, vai estar disponível no CV Play e também no cidadeverde.com. Volto com você, Thiago. É um aspecto que fica realmente e que nos entristece, Micaela, é justamente esse fato de brincar com o sonho das pessoas, de economia que a pessoa faz uma vida inteira para adquirir o bem e, de repente, ver tudo se esvaindo, tudo indo embora, né? E uma impressão que fica, né, de impunidade, porque foi preso lá em 2023 e estava solto de novo
atuando. Vamos aguardar, esperar os desdobramentos aí desse caso. Agora, mais um de golpista envolvendo venda de veículos aqui na capital. R$300 mil o prejuízo apurado pela polícia. Muito obrigado, Micaela Ramos, mais uma vez pela participação.